Descubra a história misteriosa de Naamã. Mesmo para aqueles muito familiarizados com a Bíblia, ela pode ser um nome desconhecido, pois é pouco citada. Naamã era a esposa de Salomão e mãe de Roboão, seu herdeiro, mas não sabemos muito sobre ela. Quem era Naamã e como ela se relacionou com a história bíblica? Conheça mais sobre o seu povo, os Amonitas, e descubra a intrigante história de Naamã. Não deixe de assistir ao vídeo para que você possa desvendar todos os segredos sobre esse personagem enigmático, mas impactante na narrativa bíblica. Participe da jornada e descubra a história de Naamã. Salomão, o rei de Israel, teve muitas esposas e concubinas durante a sua vida. Apesar disso, somente uma mulher de todas essas foi destacada e identificada pelo nome na Bíblia: Naamã. A palavra Naamã significa agradável ou prazeroso em hebraico, e ela deu esse nome à rainha mãe. Isso é curioso, dado que era esperado que um número tão grande de esposas de Salomão tivesse seus nomes registrados, mas somente Naamã entrou para os relatos bíblicos. Colocando a lupa na figura de Naamã da Bíblia, vemos que ela é oriunda de um povo que desafiou Israel. Suas raízes remontam ao tempo de Ló, seu ancestral, que após ser expulso de sua cidade com suas duas filhas, viu-se encurralado numa caverna num contexto extremo. Sem esperança, elas tomaram uma decisão que gerou controvérsia. Tiveram relações impróprias com Ló, gerando os povos amonitas e moabitas. Estes viviam do lado leste do rio Jordão e adoravam ao deus Milcom, celebrando rituais obscuros que para alguns incluíam sacrifícios humanos. Esta era uma importante advertência para que os filhos de Israel não caírem em tentação. Naamã era filha deste povo assustador e sua presença ao lado de Salomão intensificou as questões quanto à sua influência na história. Entre as centenas de mulheres que compunham o harém de Salomão, Naamã é nomeada de maneira singular, destacando-se em meio ao anonimato. É interessante observar que, ao contrário de outras reclusas, o nome dela foi preservado, gerando curiosidade sobre qual poderia ser a importância de Naamã. No reinado de Salomão, com 700 esposas e 300 concubinas, sua menção especial sugere a existência de um papel relevante. Assim, é possível inferir que ela desempenhou algo de especial, de forma diferente às outras mulheres que habitavam o palácio. A presença destacada de Naamã na Bíblia levanta a questão de que ela influenciou os acontecimentos históricos desse período, tanto para o rei quanto para o seu filho Roboão. O elo unindo Naamã e Salomão foi estabelecido como parte de um vasto contexto político e histórico. Não se tratou apenas de um acontecimento pessoal, mas da criação de um pacto entre as famílias reais. A hipótese de que esse arranjo tenha sido formado por Davi para prestar algum tipo de homenagem à família de Naas evidenciaria esse enlace de parceria. Várias perguntas surgem em relação à influência de Naamã na corte de Salomão e na liderança do reino. Os efeitos desse casamento em relação ao reinado e à sucessão de Roboão são um mistério. Debates sobre a pessoa de Naamã e o vínculo entre ela e Salomão são abundantes. Questionamentos sobre as contribuições e repercussões desse matrimônio são parte fundamental desse debate. Ainda que muitos detalhes cercando esse casamento permaneçam obscuros, certo é que essa aliança foi um acontecimento fundamental para a história. Muitos teólogos discutem o real significado do nome de Naamã, propondo que ele possa ser interpretado como agradável ou prazeroso. Isso sugere uma tênue relação entre sua figura bíblica e sentimentos românticos ou dedicação. Contudo, dados suficientes para afirmar essa noção de forma definitiva são inexistentes. Algumas versões tentam relacionar Naamã à Sulamita de literatura bíblica. Contudo, esse vínculo não tem qualquer base factual. Assim, fica difícil dizer se ela foi ou não uma mulher de grande sabedoria e justiça ao lado do rei Salomão. A narrativa escassa no que diz respeito a Naamã deixa um espaço para discussão. No entanto, isso não permite desenhar um retrato mais precioso dessa figura histórica. Portanto, é possível afirmar que, pelo que sabemos, esse personagem ainda segue envolta em contradições e rumores. A presença de Naamã entre as cônjuges de Salomão, originárias de outros países, abre questões a respeito de sua influência na vida do rei e como consequência na história de Israel. É sabido que Salomão seguiu os deuses dos Amonitas, montando altares para Moloque e desviando-se da vontade do Senhor pela influência de suas esposas estrangeiras, possivelmente entre elas estando Naamã. Isso revela um período nebuloso durante seu reinado, caracterizado pelo afastamento da fé, pela adoração dos ídolos e pela realização de ritos religiosos condenados pelas Escrituras. Embora não possa ser afirmado se Naamã esteve implicada nos costumes reprimidos praticados no país,
A associação de Salomão com a idolatria e afastamento da vontade do Senhor levanta dúvidas sobre o seu papel, juntamente com as demais esposas, nesse contexto de desvio religioso exibido na história de Israel. Embora sejam incertas informações a respeito de Naamá, sua inclusão na árvore genealógica de Jesus, descrito no Novo Testamento, chama a atenção sobre sua importância. Mesmo em meio à omissão de dados relacionados ao seu caráter e influência, sua aparição nessa listagem remete para uma intenção divina ímpar. A conexão dessa personagem à genealogia de Jesus, superando as pequenas entradas e saídas de sua trajetória, evidencia um motivo maior além dos limites do homem. É notável que o relacionamento entre Salomão e Naamá tenha gerado um dos reis de Israel, Roboão. Este tinha 41 anos quando subiu ao trono. Sendo assim, a sua descendência era ligada diretamente aos amonitas, que eram descendentes de Ben-Ami, filho de Ló, e de uma de suas filhas. Esta linhagem era, como era para se esperar, inimiga dos hebreus. Veja que ironia do destino. Esta história, marcada por mistérios e incertezas, mostra que as pessoas possuem a capacidade de transpor barreiras, mudando os dogmas do passado para aproximar e unir as pessoas, independente da origem. Uma lição que deve ser levada em consideração até os dias de hoje. Esta vai a incrível jornada pela história de Naamá. É sempre fascinante conhecer mais sobre essas histórias bíblicas. Se você estiver interessado em descobrir mais sobre as histórias milenares da Bíblia, não espere mais. Inscreva-se no nosso canal e aproveite nossas análises detalhadas, conteúdos sofisticados e interações dinâmicas. Basta clicar no botão de inscrição para se juntar a uma comunidade de estudiosos da Bíblia. Com nossa ajuda, você pode desvendar os mistérios da Palavra de Deus e adquirir a experiência necessária para compartilhar as suas próprias descobertas. Não deixe de aproveitar oportunidades excelentes de aprendizado que estamos oferecendo. Inscreva-se agora mesmo e deixe-se encantar pelos ensinamentos da Bíblia. Agradecemos por acompanhar o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau!